Brasileiros donos da cerveja mais americana dos Estados Unidos? É isso mesmo. Em novembro de 2008, em St. Louis, Missouri, os executivos da Anheuser-Busch, empresa por trás da Budweiser, a cerveja mais americana que existe, recebem uma notícia que ninguém iria acreditar. Os novos donos da empresa são brasileiros. 52 bilhões de dólares é quanto 3 empresários do Rio de Janeiro pagaram pela cerveja do Super Bowl, do beisebol e do churrasco do 4 de julho. Mas essa história começa 19 anos antes. Esses mesmos caras tinham comprado uma cervejaria falida no Brasil por 60 milhões de dólares. E não, eles não pararam na Budweiser. Em 2016, colocaram mais 100 bilhões de dólares para comprar a SABMiller, a terceira maior fusão da história. Hoje, a AB InBev controla uma em cada 4 cervejas vendidas no planeta. São mais de 500 marcas espalhadas em 140 países no mundo. E eles têm cerca de 169 mil funcionários. Jorge Paulo Lemann, Marcel Tales e Beto Sicupira são 3 brasileiros que mudaram para sempre o capitalismo mundial, com uma filosofia que assusta: cortar os custos até sangrar. Essa é a história da maior máquina de aquisições do mundo e do preço que se paga por construí-la. Meu nome é Lucas Simão e bem-vindos à Máquina de Crescimento, o canal onde eu abro o motor das maiores marcas do mundo e te mostro de maneira prática o que elas fizeram para crescer. E a história da Ambev prova uma coisa: disciplina vence o talento, método vence a intuição e execução vence a ideia. Em 1971, no Rio de Janeiro, Jorge Paulo Lemann funda a corretora Garantia. Ele é economista formado em Harvard, pentacampeão brasileiro de tênis, um cara obcecado por copiar o que funciona. Ele visitou o Goldman Sachs em Nova York e quando voltou para o Brasil, ele pensou o seguinte: eu vou fazer isso aqui na região. Com salários abaixo do mercado e bônus agressivos por resultados, e inclusive participações acionárias para os melhores funcionários. Quem entregava resultado virava sócio. Quem não entregava simplesmente era cortado. Marcel Tales entrou em 1972 na companhia, como uma espécie de office boy. Ele conferia boletos entre a meia-noite e as 6 da manhã, e em 2 anos virou sócio da companhia. Beto Sicupira chegou logo depois. Lemann conhece ele na pesca submarina. Os 3 tinham algo em comum: eram obcecados por resultado. Em 1982, teve o primeiro teste de fogo. Eles compraram as lojas americanas. Sicupira assume, ele demitiu 40% dos funcionários, cortou privilégios e reverteu o prejuízo em tempo recorde. Teve uma história de Sicupira que ficou famosa. Ele prometeu que se a equipe batesse a meta de margem, ele dançaria a odalisca no centro do Rio de Janeiro. E eles bateram a meta e ele teve que dançar. Nessa época, Lemann define o perfil de quem ele iria contratar para trabalhar com apenas uma sigla: PSD, Poor, Smart and Deep Desire to Get Rich. Ou seja, pobre, inteligente e com muita vontade de ficar rico. O próprio Telles era o exemplo perfeito dessa sigla. Com caixa sobrando no Garantia, Lemann olhou para o mercado e percebeu um padrão. Na lista dos homens mais ricos da América Latina, um nome se repetia: donos de cervejaria. Na Venezuela, na Colômbia e na Argentina. E no Brasil? A Brahma estava sangrando. Em outubro de 1989, 20 dias antes de Collor vencer a eleição, Lemann chega no Garantia e convoca os sócios para contar uma novidade. Ele tinha acabado de comprar a Brahma. 60 milhões de dólares pela empresa, por uma cervejaria que estava perdendo o mercado para a Antártica, cheia de brigas internas, gestão familiar e custos descontrolados. Mas tinha algo que Lemann viu e ninguém mais enxergou: um país tropical, uma marca forte, população jovem e má administração. Tem tudo para transformar em um negócio grande. Marcel Telles, aos 39 anos, assume a missão de transformar a Brahma. Ele monta um time com 3 pessoas: Carlos Brito, Luiz Cláudio Nascimento e Magin Rodrigues, e mergulha no negócio. O que ele encontrou foi um verdadeiro caos. O fundo de previdência tinha 30 milhões de dólares em patrimônio e precisava de 250 milhões para cumprir as obrigações. Mais de 4 vezes o valor que o Garantia tinha pago pela empresa inteira. Telles não pensou 2 vezes. A primeira medida dele foi cortar custos em 10%. Todo o departamento, sem exceção. E em 6 meses, 50 milhões de dólares foram eliminados. As paredes das salas literalmente foram derrubadas, igual na Garantia. Transparência total. Estacionamento exclusivo para diretores, cortado. Restaurante privativo, também cortado. Secretárias exclusivas, cortadas. Frotas de carros novos, enquanto as máquinas da fábrica estavam sucateadas, todos vendidos. E vem a ferramenta que mudaria o jogo: o orçamento base zero. Todo ano,
cada centavo precisava ser justificado do zero. Não importa quanto você gastou no ano passado, você precisa provar que aquele gasto faz sentido, ou então ele simplesmente não existe. Em 1991, 2 anos após a aquisição, a Brahma era a empresa do ano no ranking Melhores e Maiores. E Telles tinha uma frase que repetia sempre: custo é como unha, tem que cortar sempre. Mas ele não queria ser o maior do Brasil, queria ser o maior do mundo. Durante os anos 90, aqui no Brasil, a Brahma e a Antártica travavam uma guerra total. 2 cervejarias centenárias se matando por cada ponto de mercado. Comerciais, patrocínios, guerrilhas de preço e inclusive brigas de caminhoneiros na porta de bar. Mas enquanto brigavam entre si, o mundo mudava. Multinacionais olhavam para o Brasil com muita fome e apetite de crescimento. Se uma delas entrasse com força, as 2 poderiam perder o jogo. Lehman viu o risco e também enxergou a oportunidade. Se não podemos vencer a Antártica, vamos unir forças. A negociação foi feita em sigilo absoluto. De um lado, a Brahma, controlada pelo trio do Garantia. Do outro lado, a Antártica, controlado pela tradicional Fundação Zé Renner, da elite paulistana e conservadora. Convencer os sócios da Antártica não foi nada fácil, mas o argumento econômico realmente venceu. Victório Demarte, presidente da Antártica na época, explicou da seguinte maneira: eu mandava cerveja para Recife e a Brahma mandava para Salvador. Os caminhões voltavam cheios de garrafas vazias. Depois da fusão, eu passei a produzir as 2 marcas na mesma fábrica. Isso gerou uma sinergia brutal. Em julho de 1999, aconteceu o anúncio oficial. Brahma e Antártica viraram uma empresa só. Marcel Tales sugeriu o nome da primeira reunião, American Beverage Company, Ambev. Nascia então a 3ª maior cervejaria do mundo e a 5ª maior empresa de bebidas. O CAD levou 9 meses para poder aprovar o negócio e 15 horas de julgamento final, com as condições que foram impostas: vender a Bavária, vender 5 fábricas, compartilhar a distribuição por 4 anos, mas ele aprovou o negócio. Com a Ambev dominando a América Latina, o trio mirou na Europa. Em 2004, eles compraram a Interbrau, cervejaria belga, dona da Stella Artois, da Beck's e da Leffe. A negociação não foi uma compra tradicional, foi uma aliança. Ambev e Interbrau se fundiram. Nasceu a InBev. E aqui vem um detalhe que ninguém percebeu na época. Os brasileiros entraram com uma participação minoritária, mas com poder de decisão dividido. E o mais importante, o playbook de orçamento de base zero seria aplicado na Europa. Em menos de um ano, Lehman, Telles e Sicupira eram os maiores acionistas individuais da InBev. E Carlos Brito, pupilo de Telles, desde a Brahma, assumiu a presidência global do grupo. A InBev virou a maior cervejaria do mundo em volume, mas faltava uma peça, a Budweiser, da Anheuser-Busch, que ficava em St. Louis, no Missouri, com 150 anos de história americana. Era a cerveja do Super Bowl, a cerveja que os soldados bebiam na Segunda Guerra. É um símbolo realmente nacional. Em 2008, a InBev fez uma oferta de 46 bilhões de dólares e eles recusaram. Então a InBev aumentou a oferta para 52 bilhões, 70 dólares por ação. Os americanos resistiram. Políticos falavam em invasão estrangeira, protestos e orgulho ferido. Brasileiros comprando a Budweiser? Nunca. Mas o conselho cedeu, inclusive com o apoio de um acionista muito importante, Warren Buffett. Em novembro de 2008, o negócio foi fechado. Nasceu então a Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do planeta. E o playbook brasileiro foi aplicado imediatamente. 1.400 funcionários foram demitidos nos Estados Unidos em 6 meses. Escritórios luxuosos demolidos. Jatinhos corporativos vendidos. Prazo de pagamentos para fornecedores 120 dias. Os americanos ficaram em choque, mas as margens dispararam. Em 2016, o último grande golpe, a SABMiller, com 100 bilhões de dólares. A 3ª maior fusão da história. Uma em cada 4 cervejas do planeta agora tinha dono brasileiro. Mas toda máquina tem um preço. Em 2009, aqui no Brasil, o CAD aplicou a maior multa da história, 350 milhões de reais. O motivo? Programa Tô Contigo. A fidelização de bares que, segundo o órgão, exigia exclusividade e sufocava concorrentes. A Ambev negou, recorreu e anos depois o CAD reduziu a multa, mas a marca ficou para eles. E a cultura de corte de custos? Nem sempre funciona. A Kraft Heinz, em 2015, quando o trio aplicou o mesmo playbook de orçamento base zero e cortes agressivos, sabe qual foi o resultado? Queda nas vendas. As ações despencaram. Write-down de 15 bilhões de dólares. Lehman admitiu publicamente: o sonho não andou como queríamos. A lição é dura. Cortar custos funciona,
até parar de funcionar. Quando corta demais, não sobra espaço para inovação, não sobra criatividade, não sobra alma no negócio. A eficiência que te levou até o topo pode te impedir de continuar lá. Hoje, a Bembev é um império. São mais de 500 marcas e presentes em mais de 140 países, com 179 mil funcionários, 20% do mercado global de cervejas. No Brasil, a Ambev ainda domina, com uma receita de 89 bilhões de reais em 2024, com um lucro de quase 15 bilhões. Isso é cerca de 70% do mercado de cervejas aqui na região. Mas a pressão aumenta. A Heineken chegou a 25% do mercado brasileiro. Cervejas artesanais crescem 2 dígitos por ano. O consumidor ele quer variedade, ele quer experiência e não apenas preço. A Ambev respondeu, comprou a Colorado e também comprou a Walls. Lançou o Zé Delivery, que hoje é um dos maiores apps de entrega do país. Investiu pesado em cerveja premium. A Corona cresceu 70%. A Spaten triplicou de tamanho desde 2020. E uma pergunta permanece pra gente. Uma máquina de cortar custos consegue criar? Uma cultura de eficiência consegue inspirar as pessoas? O próximo capítulo ainda está sendo escrito. Mas antes de avançar para as lições que a Ambev nos ensina, eu quero te convidar a curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Porque toda terça e quinta a gente publica um vídeo sobre as maiores marcas do mundo e abre o motor delas, explicando o que elas realmente fizeram para crescer e se tornarem líderes nos seus mercados. E vamos às lições que a Ambev então nos ensina. A primeira lição, copie o que funciona. O Goldman Sachs, Walmart e Anheuser-Busch, Lehman nunca inventou nada, ele sempre copiou e depois melhorou. Lição número 2, disciplina vence a criatividade no começo. O orçamento base zero, metas claras e bônus por resultado. Quando a casa está bagunçada, primeiro você arruma, depois você escala. Lição número 3, escala é defesa. Quando você produz uma em cada 4 cervejas do mundo, ninguém te tira do jogo. Quarta lição, a cultura come estratégia no café da manhã. O playbook só funciona se as pessoas realmente acreditarem. Skin in the game, dono não é funcionário. A quinta e última lição, toda máquina tem um limite. Cortar custos funciona, até não funcionar mais. A Kraft provou isso. Eficiência sem inovação é declínio cego. Custo é que nem unha. Tem que cortar sempre. Isso é verdade. Mas toma cuidado para não cortar o dedo. Agora é contigo. Eu quero que você escreva aqui nos comentários para mim o que mais te pegou nessa história. A compra da Brahma por 60 milhões, que virou um império de 250 bilhões, ou o orçamento base zero, que revolucionou a gestão financeira das empresas. Ou quem sabe, o preço que se paga quando a máquina de cortar custos corta demais. Curtiu o vídeo? Deixa um like e envia para aquele teu amigo que curte cervejas ou aprender sobre negócios. Para mim, tanto faz. Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Uou, deu até uma sede fazer esse vídeo, hein? Muito bom.